Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia, começamos com um aviso do Primeiro-Ministro ao Partido Socialista. Luís Montenegro diz que os socialistas não estão a aprender com as últimas idas às urnas. Foi durante o jantar de Natal do PSD, na Estufa Fria, em Lisboa. Luís Montenegro insiste na fasquia que colocou para o aumento dos salários em Portugal e acusa a oposição de arrogância enquanto fala num ano recheado de vitórias. Perante os deputados do partido, o chefe do governo elogia a conquista das eleições autárquicas e critica o PS por não ter tirado lições sobre as mais recentes derrotas eleitorais. Miguel Viterbo Dias. Na reunião de Natal da família social-democrata, o ano foi de vitória. Nós fomos colocados à prova em circunstâncias que não eram fáceis e vencemos. E vencemos bem. Luís Montenegro aproveitou a liderança nas autárquicas para atirar à oposição à esquerda, que acusa de arrogância. Sempre a dizer... porque os portugueses acham isto, porque os portugueses acham aquilo, e depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, têm 3 deputados na Assembleia da República. Os portugueses não acham nada aquilo que eles dizem que eles acham. E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta, e agora têm 58 deputados, e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse. E têm o desplante de dizer que arrogantes somos nós. Não. A mensagem para o Partido Socialista, dias depois do Tribunal Constitucional ter devolvido a lei da nacionalidade, depois de um pedido de fiscalização do PS, mas sobre isso Montenegro nada disse. O Primeiro-Ministro diz que a legislatura é uma oportunidade para catapultar o país e insiste na ambição para os salários, garantindo que Portugal vai chegar à fasquia elevada que colocou. Estava a falar por causa da greve geral. Tinha a ver com esta ambição. Nós temos de incutir esta cultura de irmos mais longe, esta cultura de ganharmos. Nós não precisamos de ficar sempre naquele rame-rame, naquele... de jogar para o empate, não. O chefe do governo, dias depois de ter apontado a um salário mínimo de 1.500 euros, num jantar pré-eleições presidenciais, em que no meio de tanta vitória teve um lapso. De facto, já começam a ser presidências a mais. Mas já agora ainda nos falta uma na nossa área política. Não nos falta. Isso é uma outra confusão, já agora. Marcelo Rebelo de Sousa entregou o cartão, mas é da família social-democrata. Os olhos já estão no futuro, em Luís Marques Mendes, num jantar que, por ser de Natal, teve direito a prendas. Montenegro ofereceu a Hugo Soares um prato com a imagem do Palacete de São Bento, para que os deputados não se esqueçam do objetivo: apoiar a liderança do governo. Para não se esquecerem que é dali que vem a inspiração e as boas decisões, preservar, salvaguardar na Assembleia da República. Miguel Viterbo Dias, que acompanhou o jantar de Natal do PSD em Lisboa esta terça-feira. Se o país fosse hoje eleições legislativas, a AD voltaria a ficar em primeiro lugar. É o resultado da mais recente sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. De acordo com o estudo, a AD aparece em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. Voltaria a ganhar com menos 3 pontos percentuais em relação às eleições de maio. O Chega e o PS registram ligeiras subidas. O partido de André Ventura voltaria a ficar em segundo lugar com 24%, seguido pelo Partido Socialista com 23% das intenções de voto. Mais abaixo, a Iniciativa Liberal subiria 4 pontos, com 9% das intenções, depois o LIVRE com 6% e ainda o PCP com 3%, o Bloco de Esquerda com 2% e o PAN com menos de 1% das intenções de voto. Seguimos com os destaques do debate presidencial que opôs António José Seguro a João Coutinho de Figueiredo. Os dois candidatos mostraram-se satisfeitos com o balanço da reunião com o GT e o Governo. Coutinho espera que tenha sido apenas o pontapé de saída para um acordo. É uma posição assumida no debate presidencial da última noite, na RTP. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que ouviu com agrado as declarações de ambas as partes no final deste encontro. Acho que a reunião de hoje foi descrita quer pelos responsáveis sindicais, quer pela Sra. Ministra do Trabalho, como sendo produtiva e construtiva e também a primeira de várias. Portanto, sim, espero que conduza em diálogo a um acordo que possa ser aceitável para ambas as partes e que não frustre nem constitua um recuo do Governo face à necessidade de adaptar a legislação laboral aos novos tempos.
Espero que esta reunião seja a primeira de várias que conduza a um acordo e que a reunião do dia 7, para a qual está já marcada com a CGTP, possa servir também a esse propósito. Também António José Seguro diz que ficou satisfeito com a nova postura do Governo, mas voltou a apontar problemas no processo conduzido pelo Executivo. Naturalmente que eu fico satisfeito que o Governo tenha reconhecido que começou mal este processo. E já se perderam 6 meses, ou 5 meses, com a proposta que foi entregue. Porque ele fere um princípio democrático. Não foi apresentado a eleições legislativas no programa eleitoral. Fere um princípio de concertação social, porque falhou na concertação social. Outro tema em destaque foi o chumbo parcial da Lei da Nacionalidade por parte do Tribunal Constitucional. João Coutinho Figueiredo espera que o Parlamento não entre agora numa espécie de braço de ferro com os juízes do Palácio Raton. Espero que a Assembleia da República não cometa a loucura de insistir naquela redação. Espero que os partidos que têm interesse em que esta lei entre em vigor não insistam numa espécie de braço de ferro com o Tribunal Constitucional em que ninguém ganha e que rapidamente possamos ter a lei em vigor. Já António José Seguro não se pronunciou em relação à decisão do Tribunal Constitucional. Ainda assim, o candidato apoiado pelo PS apontou o que diz ser uma contradição no discurso de Coutinho Figueiredo. Eu estou de facto a ouvir o João Coutinho Figueiredo sobre esta questão. Porque eu ouvi dizer que ele promulgava esta lei. Disse isso na Golgã. Portanto, aqui é que ficamos. Promulgava esta lei? Bem, eu estou esclarecido. António José Seguro, que aproveitou ainda para desmentir as declarações de André Ventura no debate de segunda-feira, Seguro diz que nunca se encontrou com o líder do Chega. O próximo frente a frente opõe André Ventura a João Coutinho de Figueiredo e está agendado para sexta-feira, na SIC. O Governo deve aprovar esta manhã em Conselho de Ministros o diploma que aumenta o salário mínimo nacional para 920 euros já no próximo ano. O assunto vai ser discutido na reunião desta manhã na residência oficial do Primeiro-Ministro. Foi o que confirmou a Ministra do Trabalho ontem, no final da reunião com o GT, sobre o pacote laboral. Amanhã vamos levar à reunião do Conselho de Ministros o projeto de diploma de atualização do salário mínimo nacional para 2026, que, em cumprimento do acordo tripartido que assinámos no ano passado com os parceiros sociais, vai sofrer um aumento de 50 euros, passando, portanto, a fixar-se em 920 euros. A Ministra foi ainda questionada se durante estas negociações também haverá discussão sobre o acordo de rendimentos que prevê a subida a um ritmo de 50 euros por ano do salário mínimo. Maria do Rosário Palma Ramalho, para já, diz que não. Para a frente, o futuro dirá. Neste momento não, trata-se de cumprir o acordo que está em vigor, que prevê esse aumento. Em causa um acordo de rendimentos assinado com o GT e as centrais patronais em outubro do último ano. Os valores previstos são 920 euros já no próximo ano, passando para 970 em 2027 e para 1.020 euros em 2028. Falamos ainda da polémica que envolve o Ministro da Educação. Fernando Alexandre defendeu que as residências de estudantes devem dar acesso a alunos de diferentes estratos sociais, isto porque, se forem apenas ocupadas por bolseiros, irão degradar-se mais rapidamente. Vamos ouvir este momento. Se há coisa que é importante para a mobilidade social e para a democracia é a mistura de estratos sociais. E aquilo que nós fazemos no ensino superior é não misturar, é pôr nas residências universitárias os estudantes dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos. E por isso, também já agora, é que depois elas se degradam. De imediato, o PS e o PCP apontaram críticas ao Ministro com acusações de discriminação e até pedidos de admissão. Certo é que Fernando Alexandre teve de esclarecer este assunto. Primeiro, o Ministro da Educação emitiu um comunicado a negar que o Ministro considere que os cidadãos de baixos rendimentos degradem os serviços públicos. Depois foi o Ministro a negar as acusações de viva voz. Fernando Alexandre, que pede que se olhe para o contexto destas declarações. Eu acho que o líder parlamentar do Partido Socialista deve ouvir na íntegra as minhas declarações, que é focada na igualdade de oportunidades, na liberdade de escolha, na construção de um sistema de ação social que apresentámos hoje e que é reconhecido por todos como um grande avanço no acesso ao ensino superior pelos alunos com mais dificuldades económicas. E se ouvir a declaração toda, vai ver que, obviamente, eu nunca poderia ter dito tal coisa. Aliás, eu pergunto-me quem poderia ter dito tal coisa. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, em entrevista à CNN Portugal, na última noite. Na atualidade internacional,
internacional. O antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, defende que a União Europeia deve utilizar os ativos russos congelados na reconstrução da Ucrânia. É uma posição defendida esta terça-feira à margem da apresentação de um livro em Lisboa. O antigo líder da Comissão Europeia vai mais longe, diz que se a Europa não for capaz de tomar esta decisão, o Kremlin pode perder o respeito que resta pelos europeus. Eu conheço bem o Sr. Putin, tive muitas reuniões com ele e sei que ele não nos respeitará se não formos capazes de tomar uma decisão que é uma decisão, ao fim e ao cabo, simples. Estamos em guerra, há uma guerra na Europa neste momento, há um país agressor e que não pode invocar a seu favor o direito internacional. Por razões de força maior, é perfeitamente legítimo e legal, em situações de guerra como esta, que se utilizem esses ativos para apoiar o agredido, neste caso a Ucrânia. Se a Europa não for capaz de decidir isto, é um sinal de grande fraqueza que dá. Durão Barroso, sobre o conflito na Ucrânia, ele que discorda de um acordo de paz que não envolva garantias de segurança à Ucrânia. Donald Trump classifica o regime venezuelano como terrorista. O presidente dos Estados Unidos anunciou também a imposição de um bloqueio total e completo aos petroleiros na entrada e saída do país. Numa publicação longa na rede social Truth Social, Trump reforça que o país está completamente cercado pela maior armada de sempre na história da América do Sul e que esta só vai aumentar. Na mesma publicação, o presidente dos Estados Unidos acusa a Venezuela de ter roubado território, petróleo e outros bens aos Estados Unidos e promete que o país ficará cercado até devolver o que roubou através do regime ilegítimo de Maduro. É com a atualidade internacional que encerramos este noticiário. Voltamos a atualizar toda a informação às 6h30 da manhã, mas deixe-se ficar, já a seguir temos a conferência de imprensa.